Bom dia, irmãos. Como posso para vocês aí? Nós vamos dar continuidade nesse nosso módulo de família e sociedade. E hoje nós temos a nossa aula de família e economia. Tá? Só que assim, nós não vamos falar tudo sobre economia. Né? Eu acabei escolhendo um ponto, tá? Um aspecto assim, microeconômico, né? Para quem conhece um pouco de economia. Então nós vamos falar basicamente sobre consumo. Tá? A minha ideia inicial era abordar o assunto trabalho e consumo, mas na hora que eu comecei a desenhar a aula, eu percebi que era muito assunto para pouco tempo. Então eu preferi me concentrar apenas na questão do consumo. Tá bom? Antes de começar a aula, eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre a questão da teorreferência. A teorreferência é uma coisa recente no meio evangélico. Né? Então, o que é muito recente, a gente tende a se confundir de vez em quando. Né? Eu queria só tratar um ponto a respeito da teorreferência que eu acho que ainda ficou um pouco não definido nesses últimos nossos encontros. Né? Muitas vezes, quando a gente pensa a respeito de teorreferência, a gente tem uma ideia correta, né, que é lidar com os assuntos do dia a dia, né, a partir de um prisma do pensamento de Deus. E, consequentemente, para nós, evangélicos reformados, é o quê? É tratar as questões do dia a dia a partir do texto bíblico, certo? Só que a gente precisa tomar cuidado que agir e pensar teorreferentemente não é você usar o texto bíblico, né, como uma metralhadora. O que eu quero dizer sobre isso? Pensar teorreferentemente não é você, quando você está diante de um problema cultural, tá, você ficar vomitando textos bíblicos. Desculpa o termo, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Né? A gente pega, a gente está com. Aqui, nós vamos tratar sobre consumismo. Eu poderia fazer uma lista aqui de versículos bíblicos para vocês que falam que condenam o consumismo. Tá? E para a maioria de nós, quando nós saíssemos da lija do portão, a gente já voltaria à nossa prática. Por quê? Porque, de fato, a gente não fez uma reflexão sobre o assunto, sobre o texto bíblico. Né? Então, o pensar teorreferentemente, ele exige que nós conversemos com o texto bíblico de uma maneira crítica. Tá? Não como quem conhece um pouco de teologia, não como os liberais fazem. Tá? Mas os liberais eles criticam o texto bíblico. Né? Eles vão lá tentar achar um problema no texto bíblico. Não, a gente não vai fazer isso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai de fato fazer reflexões a partir do texto bíblico, tá? A partir do texto bíblico, confrontando com a nossa realidade. Tá? A gente simplesmente não pode decorar o texto bíblico, a gente precisa entender o texto bíblico. Porque só a partir do momento que a gente entende o texto bíblico e conversa com o texto bíblico, é que a gente produz pensamento e pensamento muda comportamento. Tá? Então eu espero assim que a gente consiga, nessa aula, que eu consiga mostrar para vocês um pouco do que é fazer essa reflexão. Tá bom? Então, a gente vai conversar hoje sobre consumismo. Certo? Vamos conversar sobre consumismo. Antes de a gente entrar na aula propriamente dita, eu queria falar duas coisas com vocês. Primeiro, essa aula não está no blog. Tá? Então, se você quiser
guardar isso, você vai precisar anotar ou depois pedir aqui o meu esboço que eu mando para você. Tá? A segunda coisa, eu gostaria de começar com uma pergunta. O que vocês entendem que é consumo? A maioria de vocês é assim. Sabe, você fala com vocês só consomem, são o piloto automático. Né? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício. Vamos tirar as teias do cérebro aí, botar o pulsão para funcionar. Você consome mineral, por exemplo. Você está esgotando aquilo. Mas a gente não está nesse. A gente já vai. Consumir é uma maneira de esgotar. Você entendeu o que eu quero dizer com ela? Vamos lá, o que mais? Vamos lá. Vamos lá, o que é consumir? Gastar sem precisar. Gastar sem precisar? Gastar sem precisar. Na verdade, a questão assim, ela não está tudo errada. Ela vai chegar aqui, ela foi profeta, ela foi lá na frente. Vamos lá. Gastar. Você pode precisar ou não. Ótimo. Diga lá. Consumir, na verdade, nós consumimos todos os dias. Eu acho que quando você consome aquilo que não é necessário, que você consome além daquilo que você precisa, aí eu acho que seria maléfico. Porque você consome conhecimento, você consome. Você vive e você consome. Então vamos lá. Consome aquilo que. Vamos estabelecer 2 pontos então. Consumir é uma coisa totalmente inerente do ser humano. Sim. É normal para o ser humano consumir. Não existe um ser humano que não consuma. Então, se você se alimenta. Mas quando Deus disse assim, que toda área do jardim podeis consumir, é isso? Se alimentar. Se você se alimentar, você está consumindo. Na verdade, tudo aquilo que você precisa, roupa, sapato. Sim, esse é o ponto. Nós não conseguimos viver sem consumir. Fazer uso. Fazer uso, Isso. Mas o que eu quero dizer, o que eu estou falando que não existe ser humano que não consuma. Porque muitas vezes, vocês podem reparar que a maioria das perguntas que você, a maioria das respostas que vocês deram aqui, sempre foi para o lado pejorativo, para o lado negativo. Entendeu? E o consumo em si, ele não é ruim. Ele precisa ter o consumo em si não é ruim. Mas não, é até gastar. Entendeu? É até gastar. É necessário que nós gastemos. Tá? Então a gente pega e volta ali para o que o reverendo falou. O próprio Deus, naquele momento da criação, ele abriu o precedente para que nós consumimos. Entendeu? Tá? Então não é uma coisa assim. Consumo não é uma coisa demoníaca. Tá? A gente tem que ter ideia disso. O problema é aquilo que a gente faz com o ato de consumir. Aí isso é um problema. Tá? E é basicamente o que a gente vai conversar hoje. Vai conversar sobre consumismo. Certo? Tá? Bom, vocês sabem que lá em Gênesis 2, no momento da criação, Deus ele estabeleceu para o homem 3 mandatos, certo? Quais foram esses mandatos? Cultural. O que cultural?
Qual mais? Social. E o último, na verdade é o primeiro, né? O espiritual. O que é um mandato espiritual? Deus espera que nós nos relacionemos com Ele, certo? E o adoremos e principalmente o glorifiquemos, certo? O que é um mandato social? O relacionamento com as pessoas, tá? E a base do mandato social, qual que é? É a família, que é exatamente isso que nós estamos estudando, certo? Obrigado. E o mandato cultural? Pegar pela origem da palavra, ser dada a terra e isso, é o nosso relacionamento com o restante da criação. Tá? Por isso que na teologia é dito que o homem ele é o vice-gerente da criação. Tá? Ele tem um papel de se relacionar com a criação, consumindo, cuidando, preservando, produzindo. Tá? Nós temos esses três papéis. Tá? O problema que nós encontramos quando você tem aí, por exemplo, a questão do consumismo, é que o consumo ele proporciona um desequilíbrio nessa tríade, vamos dizer assim, que nós temos diante de Deus. Tá? Por quê? Porque você vai pesar mais o seu mandato cultural e uma parte do seu mandato cultural. Nós vamos chegar lá, tá? Não se assuste. No final vocês vão entender o que eu quero dizer a respeito disso. Para a gente entender um pouco essa questão do consumismo, a gente precisa correr um pouco a história. Né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de história, mas sempre que a gente vai analisar um problema social, tá? a gente precisa recorrer à história. Tá? O que acontece? Desde do início do iluminismo, eu gosto muito de gráfico, tá, gente? Então, quem não gosta de matemática aí também me perdoa. Você tem aí, você tem duas posições, tá? A posição de teorreferência, tá? Que é o que é uma sociedade totalmente balizada pelo pensamento de Deus, tá? E você tem a questão da ego-referência, que é uma sociedade totalmente balizada no eu, certo? Então, aqui antes do iluminismo, a gente se encontrava mais ou menos dessa maneira. Você tinha uma sociedade muito teorreferente e, ao mesmo tempo, lógico, pouco ego-referente. Com o passar do tempo, o que aconteceu com a teorreferência? Ela foi caindo, foi declinando. E, consequentemente, com a ego-referência, então, o que a gente pode dizer é que nós tivemos aí uma inversão. Tá? E por que aconteceu essa inversão? Essa inversão aconteceu basicamente com um negócio chamado racionalismo. Tá? O que é racionalismo? Serginho, a gente já percebeu que é um homem das filosofias. O que é o racionalismo, Serginho? Quando eu estudei, Você sabe o que é mais para você trabalhar baseado na razão. Isso. Tá? Traduzindo isso, o homem deixou de confiar em Deus para confiar na sua razão, na sua inteligência. Tá?
Traduzindo seria o seguinte: o homem passou a confiar na ciência. Começou a confiar na ciência. E, consequentemente, ele foi confiando cada vez menos em Deus. Tá? O nome desse período aí é o que vocês já ouviram falar sobre modernismo. Tá? O modernismo foi a era onde a ciência era o que mandava no mundo. Aí você fala assim, pô, mas hoje a ciência não manda no mundo? Eu vou mostrar para vocês que não. Hoje não é mais a ciência que manda no mundo. O mundo ele não é o nosso, vamos dizer assim, entre aspas, o nosso grande inimigo não é mais a ciência. Ele está muito mais próximo do que você imagina. Tá? Aí o que acontece? Principalmente por causa da Primeira Grande Guerra, você tem uma decepção muito grande na humanidade. A humanidade começou a perceber que a tecnologia, que a ciência, ela não servia só para o bem da humanidade, mas muito pelo contrário, ela usava muito mais para o mal do que para o bem. Porque se existe assim um ponto central em toda essa questão é o seguinte: o homem, desde que é homem, ele tenta buscar a felicidade, ele tenta buscar o bem-estar. Tá? E todo esse movimento, ele é exatamente no sentido de buscar a plena felicidade, de buscar o pleno bem-estar. Então, se chegou no momento que começou a se questionar a eficiência da razão humana para trazer essa felicidade, trazer esse bem-estar. É lógico que essas coisas elas não acontecem assim do dia para a noite. Tá? Isso aí a gente não percebe. Tá? Você só vai perceber que coisas mudaram na hora que elas estão de uma forma muito grande. Tá? Mas a gente nem tem sinais no decorrer da história. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, o pastor até falou, acho que na primeira aula, a respeito da questão do surgimento do existencialismo. Tá? O que é o existencialismo? O existencialismo foi exatamente colocar o homem, no lugar da ciência. Tá? A história humana é sempre assim, gente. Você tem um modelo, surge um novo modelo que se contrapõe ao modelo anterior. Certo? Estou certo, Gil? Então, aí o que acontece? Você tinha um modelo da Idade Média, que foi vigente até a Idade Média, tá? Que era um modelo totalmente terra-referente. Aí esse modelo terra-referente, ele foi posto de lado para que se entrasse um modelo racional. Certo? E aí, em um determinado momento da história, esse modelo racional foi posto de lado para que entrasse um modelo existencialista. A questão do modelo existencialista é muito complexa, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas o que você tem que ter ideia é o seguinte: até o iluminismo, Deus era o foco, Deus era o centro, Deus era o grande pilar. No modernismo, o conhecimento, a inteligência, a razão era o grande pilar. No existencialismo, o grande pilar é o homem. O grande pilar é o homem. Então, por isso que vocês veem assim, a questão do, por exemplo, um fruto do existencialismo é o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É que a individualidade de cada pessoa seja respeitada. Seja, não respeitada, todos têm que ser respeitados, mas a individualidade seja mantida. Não pode ser, a individualidade não pode ser confrontada. Por quê? Porque o indivíduo, o ser humano, é o pilar. Tá? E aí o que acontece? A gente vai caminhando até a gente chegar na questão do consumismo. O consumismo ele é algo que ele surge a partir da necessidade do indivíduo. Tá? Como
ser humano ele é o centro, tá? O consumismo, nós vamos ver daqui a pouco, que ele traz alguns, ele preenche algumas lacunas que o ser humano tinha até aquele determinado momento, que estavam vazias. Tá? Só que antes de a gente conversar propriamente sobre a questão consumista, a gente precisa falar também de um movimento que está começando hoje, que a maioria de vocês não percebe que ele está começando, mas daqui a uns anos nós vamos estar falando muito sobre isso. Tá? Nós não vamos mais falar sobre consumismo. Tá? Consumismo hoje está gerando um bebê. Tá? Esse bebê ele chama experiencialismo. Você já ouviu falar nisso? O que é o experiencialismo? Que compras? Que compras? A questão é a seguinte: até passado bem recente, o que importava era você ter coisas. Tá? Felicidade estava em você possuir bens. Tá? Isso é uma coisa muito simples de você analisar. Para nós aqui que somos pessoas mais experientes de vida, para a nossa geração, a gente fala assim: o que é uma pessoa que alcançou o sucesso? Que tem poder econômico para ter um caminhão de bens. Então, por exemplo, se você vê um cara com uma BMW, o que você vai pensar? Esse cara tem sucesso, certo? Só que se você pegar, por exemplo, então, o que acontece? Só que se você fizer um estudo, é lógico, fizer um estudo com a geração que está vindo agora, de 10 a 20 anos, eles não vão ter esse mesmo raciocínio que você tem. Eu vou dar um exemplo para você. Qual que é o grande sonho do consumo hoje da classe média brasileira? Vocês sabem? Isso aí é dado de pesquisa, tá, gente? Viajar? Para onde? Esse é o grande sonho de consumo da classe média brasileira hoje. Viajar para Disney. Eu não vou perguntar aqui qual sonho viajar para Disney, né? Mas essa é a então, aí, ó, espera um pouquinho, ó. Diga se você for lá. Espera um pouquinho, gente, ó. Então, esse é o pensamento, professor. Bom, fala. O que cabe uma pessoa ter um sonho de ir para a Disney e morar de aluguel? Esse é o pensamento de uma pessoa consumista. Só que uma pessoa experimentalista, ela fala assim: meu, a vida é curta para botar toda a minha grana numa casa. Eu posso pagar aluguel. Eu tenho que aproveitar a vida. Você soube da última execução judicial que teve essa semana, a decisão judicial? E o cara que raptaram lá o... Não sei se é essa. O cidadão, ele está economicamente bem, mas financeiramente ruim, ele já está ruim das pernas, do jogo popular. Só que ele está devendo 450 mil para alguns credores. Sim. Só que ele está viajando para a Europa, indo para a Disney, indo para todo quanto lugar, né? Então a juíza determinou, tá, na ação, confiscar os cartões de crédito dele, confiscar a conta corrente, confiscar alguns bens, enquanto ele não liquidar, né, passaporte. os credores. Porque se ele tem patrimônio, ele está bem, então, se pode viajar para uma série de coisas, ele pode salvar os credores. Mas isso vai dar um rolo muito grande, porque na verdade Ela tira o direito de ir. ela tirou o direito de ir, vira a pessoa que ela tirou o passaporte e tirou a carteira do motorista. Se você não tem dinheiro para ter um carro, você não precisa ter um carro. O princípio é, se o cara deve, ele não tem condição de Só a atitude que a gente está colocando agora
ele contempla isso. Um exemplo é o IPTU. Se você não pagar o IPTU, a prefeitura pode ir lá e tomar o seu imóvel, porque ela entende o seguinte: você não tem capacidade de ser dono do imóvel. Essa é a base da lei do IPTU, se você não pagar o IPTU. Você entendeu? É que aí o que acontece? Aí você está mexendo com a questão. Por que eu acho que vai dar problema? Porque você está mexendo com a questão experimentalista do indivíduo, que é o grande centro. Claro, uma coisa? Qual que é o grande perigo do experiencialismo? Né? A primeira é uma total ausência de padrão. Como é o indivíduo que manda, você atender essa necessidade do indivíduo, ela vai exigir um alto nível de customização. Aonde vai impactar isso? Vai impactar no trabalho das empresas. Hoje, por exemplo, eu já presencio pessoas da área de vendas que perdem seus empregos por não conseguir atender o mercado. Porque está muito diversificado isso? Não é isso, ele não está muito diversificado, ele está unificado por pessoa. Então ele está hiper diversificado. Entendeu? No mercado diversificado é uma coisa. Agora você imagina o seguinte: imagina que eu estou fazendo pastel para vender para vocês. Tá? E eu coloco aqui, ó, pastelaria experimentalista. Escolha o seu sonho. Entendeu? Marcelo vai pedir carne, Juliano vai pedir frango, Samuel vai querer palmito, entendeu? Gabriel vai querer pudim, e por aí vai. Aí eu pergunto para você: eu sou um pasteleiro, como que eu vou atender toda a demanda aqui? Não atende. Não atende. Entendeu? E aí qual é o problema disso? O problema é que você, como indivíduo, você se sente extremamente ofendido, porque eu, pasteleiro, não tenho o pastel, entendeu? De goiabada com rapadura que você queria. E aí o que você faz? Você vai atrás de algum pasteleiro que faça o pastel. E o que vai acontecer comigo? Eu vou falir. Fábio, só um detalhe. Acho que fazer a mudança do meu filho, que está mudando na TV velho, eu dei uma fome lascada fazendo mudança, pegando um Então, aí, nós vamos almoçar num boteco restaurante lá perto, que nós assumimos, né? Aí era por quilo. Aí eu fui, aquelas coisas, chama rica, tem um monte de coisa, né? Aí o senhor falou assim: o portão mais que eu 3 vezes, falou lá atrás das comidas, você pega só arroz, feijão e salada, e a carne eu que sirvo. É só um pedaço de carne por pessoa. Aí, rapaz, né? Aí a gente tem que contentar com o povo. Então, esse experimentalismo você deveria ser saudável, porque o rapaz é muito forte. Pode ser que não. Então, assim, para se manter economicamente ativo, você tem que ir para a academia. Tá bom. A questão é o seguinte: vocês não percebem isso hoje de uma maneira muito latente, tá? Mas é para onde a gente está caminhando. Entendeu? É para onde a gente está caminhando. O grande problema econômico disso é que vai chegar um momento que vai ser muito difícil para nós consumirmos as coisas. Por quê? Porque o mundo, eu vou falar para vocês, se não é assim, é verdade, se não é assim, o mundo está se gourmetizando. O mundo está se gourmetizando. E o que é a gourmetização? É você colocar um status a mais do que já existe. Para cobrar mais caro. Exatamente. Entendeu? Verdade. Até onde isso realmente é um problema para a gente, que você falou. Hoje o mercado está saturado de customizado. Tem uma diversidade muito grande. Mas eu não consigo entender aonde que isso vai ser o problema. Já chega.
prático. O bolo virou cupcake. O picolé virou paleta. E a barraquinha de cachorro-quente virou fast food. Agora Aí a pergunta é, quanto você pagava no dogão lá na Simão Melo? E aí o que acontece? Ó, a vida do pastor, ela vai ser extremamente difícil. Pastor, não. Mas a vida do povo espiritual vai ser muito difícil, porque o que acontece? Porque o que cada um tem a sua própria verdade. E se o referendo confrontar essa verdade, Você se sente assim, você tem um problema com isso. Quando a Bíblia ensina que você vive para o outro, esse modelo de vida é o outro vive para você. na O outro tem que satisfazer a sua. A minha opinião é até um pouco mais básica do que o próprio referendo. A gente vai chegar a um ponto onde o outro ele não existirá na sua reflexão de. Ou seja, eu tenho que me satisfazer e o seu desejo de satisfação ele vai chegar a tal nível que você vai simplesmente apagar a existência do outro na sua vida. Entendeu? O outro ele não existe para você. Pegou? agora. Não. Partindo, então, isso vai acontecer se a pessoa tiver esse ponto de partida do Cristo de Deus, né? Sim, eu estou falando. Eu estou desenhando. Primeiro eu estou falando, eu estou passando toda a parte ruim da história. Daqui a pouco vai chegar na tela referência. Fica tranquilo. Mas isso tudo fala, já é um pouco do existencialismo que começou. Como se valorizou o homem, você já começou a desprezar o próximo. O grande problema aí é o seguinte: como o existencialismo ele tomando força, se prevaleceu uma teoria que é antiga, chamada materialismo. O materialismo, ele, mais ou menos, ele diz o seguinte, que a solução de todos os problemas está na posse do material. O que é material? Traduzindo isso, a felicidade plena não está no mundo por vir como nós cremos, mas a felicidade plena está aqui, nesse plano, através das coisas, através do material. Certo? A gente precisa também ter ideia do que nós conversamos no começo, que o materialismo em si ele não é ruim. Todo cristão ele é materialista. Por quê? Quem criou a matéria? Deus. Ele não mandou que nós nos relacionemos com a matéria? Nós somos materialistas. Nós temos que ter essa atitude. Nós temos que ter esse relacionamento com as coisas. Isso faz parte da nossa natureza. O grande problema é exatamente quando você começa a colocar a matéria no lugar de Deus. Você começa a colocar a matéria no lugar de Deus. Principalmente na questão da satisfação. Mas não tem ninguém pensando ao contrário a isso, no falando sobre isso, é simplesmente ou você aceita ou não, é quase uma experiência, você acaba aceitando. Tem alguém contrário? Hoje, por exemplo, mesmo dentro, nós aqui na igreja presbiteriana, o pastor pode falar porque ele está no cerne da coisa lá. Né?
Hoje, por exemplo, lá no Under Jumper, que é um centro de capacitação para pastores, você tem uma preocupação muito grande na área filosófica, né? Na área de cosmovisão, né? Tanto que vocês não perceberam, a própria igreja, ela tem dado volta sobre esse assunto. Esse próprio módulo é uma intenção do pastor de trazer o que alguns pensadores têm produzido em relação a isso. O próprio trabalho do ponto de encontro, se eu estiver errado, sem me corrigir, mas a percepção que eu tenho é exatamente essa intenção de a gente, olha, a gente chegou num momento que nós precisamos assumir o nosso papel como transformador da cultura, não ser contra a cultura, né? Porque quando você é contra a cultura, você se fecha aqui na sua caixinha, entendeu? Vamos ser felizes aqui no nosso gueto. Não, nós vamos assumir o nosso papel de transformador da cultura. Só que para você transformar a cultura, você precisa entender a cultura e entender como transformar a cultura. Né? Porque aonde que é o meu ponto central aqui? Às vezes a gente acha que para transformar o mundo, nós precisamos nos tornar todos pregadores. É ou não é? Se você não... eu não consigo falar da Bíblia, eu não consigo falar da Bíblia para o irmão, mas eu digo para vocês, hoje, mais do que nunca, o exemplo, o modo que você vive, ele muitas vezes ele fala mais do que se você for um excelente pregador. Fábio, não tem uma tendência desse mandato nosso aí, espiritual, lá quando ele tem ali, ele ficar negativo em função da própria evolução, porque o que está acontecendo mais para frente depois desse tema, acho que nós vamos ter que falar, por exemplo, da queda do cristianismo, porque existe um pensamento da NASA que é acabar com as igrejas, né, e criar uma tendência só única, aí nos ídolos do povo, um pensamento totalmente diferenciado, ele é só um conceito. Eu entendo o que você quer dizer, mas esse projeto ele não é antigo, ele não é novo. Mas ele não é falado, entendeu? Mas você não é nos bastidores, como esse, como o outro. Sim, né? É que na verdade o que acontece? Antigamente, a guerra contra o cristianismo era bélica, entendeu? Era com armas, era com perseguição. Hoje, nós não somos mais perseguidos fisicamente falando, nós somos perseguidos intelectualmente falando. Hoje existe uma guerra intelectual. Por isso que a gente está conversando tudo que está conversando. Entendeu? Porque vocês precisam, nós precisamos nos preparar para lidar com isso. Entendeu? Eu, por exemplo, o Gabriel, a gente lá faz um trabalho na cabeça dele desde pequenininho, para ele conseguir entender a fé dele em contraposição com tudo que ele vê à volta dele. O que eu estou tentando propor para vocês aqui é exatamente se vocês não têm essa atitude ainda, que vocês começam a ter. Comecem a ter. Porque o que acontece? Vocês não, de fato, vocês não são, vocês não foram treinados para isso. Entendeu? Vocês foram treinados para decorar versículo bíblico, essa é a verdade. Entendeu? Só que eu vou, olha, gente, perdão por favor. Vocês conhecem, quem me conhece mais profundamente sabe do apreço que eu tenho para as escrituras. Mas você sabe o Salmo 23 de cor, não vai te salvar daquilo que está se desenhando no mundo. Entendeu? Se você não souber fazer uso do Salmo 23, se você não parar do Salmo 23 e olhar o que de fato emana no Salmo 23, sabê-lo de cor, infelizmente não é. E é o que a gente, é lógico que eu falo. Ler a escritura é o inicial, é o começo. Entendeu? Mas o meu discurso é que a gente,
de alguns passos para frente. Vocês precisam começar a pensar em espiritualidade, pensar a fé de vocês todo dia. Não só, hoje é domingo, vou ligar o meu módulo supercrente. Estou pensando em todas as coisas da fé. Chegou domingo, agora eu como os meus fantásticos. Opa, hora de desligar o módulo supercrente. Voltei, não é assim. Porque de fato, se manter assim, vai ser difícil suportar. Fábio, será que a. Desculpa, eu sou pessimista, mas é a verdade. Será que a herança cultural que nós trazemos não influencia muito na própria maneira como a gente trata e a gente essa é a nossa espiritualidade? Porque eu digo assim, nós somos um país, né, que por tradição nós não temos esse hábito da leitura. Nós vemos isso muito claro, assim, infelizmente, né? Nas crianças. Tem toda a razão. Como falarei, mas é verdade. Eu tenho alunos de ensino médio que não conseguem interpretar questões assim, de localização. Né? Eu sei disso. É muito estranho quando assim, a gente dá um livro, por exemplo, de presente, e a pessoa abre um assim de espanta, nossa, você deu um livro. Né? Não há nas nossas casas esse hábito da leitura e os benefícios que ela traz. Eu posso acrescentar uma coisa? No próprio comportamento da igreja, entendeu? No próprio comportamento dentro da igreja, nós somos isso aí hoje. Porque se você é um cara que gosta de estudar a história da igreja, você vai ver lá, quando você começar a estudar a história da igreja evangélica no Brasil, vocês vão ver que os evangélicos eles eram chamados pejorativamente o povo do livro. Entendeu? Nós éramos o povo do livro. Sabe como os católicos chamavam a Bíblia? Desodorante de crente. Porque sempre estava debaixo do braço. Hoje você vê, por exemplo, eu vejo os adolescentes vindo para a igreja. Ele só está no celular. Está no celular, mas o Pokémon também está no celular. Entendeu? Se você botar uma câmera lá no fundo do templo do culto, o pastor vai ficar muito triste no final da pergunta. Às vezes tem que ignorar o seu melhor. Porque a questão é a seguinte, a Bíblia não está no celular. Mas não. Eu sou uma pessoa que não sou contra isso. Eu brinquei, tá? Porque a minha Bíblia, por exemplo, hoje está aqui no tá? Eu não sou do tipo, o pastor não subiu com a Bíblia para pregar. Eu não sou desse tipo, não. Entendeu? Mas o que eu digo, a questão é a seguinte: os nossos jovens, e nós mesmos, né? Não os jovens, mas a maioria de nós, a gente não sabe manusear a Bíblia com destreza. Uma própria Bíblia que você não precisamos. Então você está plenamente correto. E a questão toda aí que você percebe que, se a gente voltar para aquela aula que eu dei sobre sal da terra e do mundo, a gente pode chegar à conclusão que nós somos salgados. Nós não salgamos. Entendeu? Está muito correto. Tá? Então vamos voltar aqui para o consumismo. Tá? Aí qual que é o problema do consumismo em relação à própria fé? Tá? O consumismo ele produz um negócio chamado hedonismo. Entendeu? O hedonismo, o que é o hedonismo? Veja o falar. Você não tem prazer. Prazer a todo custo. Tá? Para o cristão, para o cristão, qual que é a fonte de prazer a todo custo? Pleno. Vamos falar na teoria. Deus é a fonte. Agora a minha pergunta é:
Tem sido assim? Entendeu? O homem começa a mexer com a coisa. Não é fora do normal a gente colocar a nossa dedicação num carro. Entendeu? Para pensar, esse começo desse ano aqui foi uma reflexão muito interessante. Eu creio que eu tenho mudado nesse sentido. O tempo que eu perco vendo coisas sobre o Palmeiras. Eu estou falando do Palmeiras, hein? Não estou falando do Corinthians. Então, esse é o certo. O tempo que eu perco vendo aqueles ridículos lá não tem mundial. Mas não é verdade, né? Entendeu? Cada um tem o seu Pokémon. Cada um tem o seu Pokémon. Cada um tem o seu Pokémon. Esse é o ponto que eu queria chegar. Entendeu? A questão é o seguinte, eu até lembro que nós estamos sobre isso, né? Sobre ladrão do tempo. O ladrão do tempo, ele está muito relacionado à questão hedonista. Entendeu? Você tem prazer de assistir jogo do Corinthians. Eu entendo. Então, na verdade, a questão é o seguinte: o plano ele começa a partir do vínculo da própria família. A família, por que o mundo pós-moderno ele bombardeia demais a família? Por quê? Vocês não podem pensar? Por que a família hoje, por que você tem que se sentir culpado se tem uma família pai, mãe e filho? Sabe por quê? Porque é essa estrutura que tem a capacidade de mudar a situação. Ou é essa estrutura que tem a capacidade de manter as coisas boas. É essa estrutura que é o ponto central na maioria das pessoas ainda. Pessoal, o MEC, essa semana trouxe uma estatística, já que estamos falando de família, comércio em casa, tá? O MEC, em aprendizado de 0 a 10, as escolas públicas teve um índice de 3,5%, e as particulares tiveram um índice de 5%, particulares, hein? Enquanto que nos Estados Unidos, para ver uma estatística, 65% da população veio pelo menos 2 livros no ano passado. Né? Então eu acho que a cultura não é. Tá, aí eu vou fazer a pergunta para você. Vamos lá. Uma vez um casal amigo meu chegou para mim assim: Fábio, eu não sei o que fazer, meu filho saiu da escola, ele não lê, ele não quer saber de ler, ele não sabe o que eu faço? Hã? Mas essa Vem com ele. Eu falei assim: quantos livros você leu no último ano? Ah, eu não tenho tempo. Quantos livros você leu no último ano? Você tem uma biblioteca na sua casa? Você não precisa sentar e exagerar com ninguém. Entendeu? Quando está brigando com o mulher, quando dispara no parede. Tá? Mas, aquela história. A gente fala: o brasileiro não lê. A culpa é. Você tem que mostrar para o seu filho. Daqui 2 horas a gente vai conversar com vocês sobre pais comunicadores cristãos. E a gente vai entrar exatamente nesse ponto. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa começar a se comprometer como família. E a gente precisa começar a conversar com assuntos como esse. Por exemplo, quantos de vocês, não precisa levantar a mão, só levanta a sua cabeça, mas quantas vezes vocês já conversaram sobre questões de consumo do seu filho? Entendeu? Quantas vezes vocês já conversaram sobre outras questões modernas?
mudar para o aluno. Eu entendo o que você quer dizer. Né? E a resposta é o seguinte: a gente só constrói uma casa metendo a mão na massa. Se ficar só olhando o terreno e a gente ficar filosofando, você não vai construir a casa. Aí você vai pensar, mas você está aí na frente filosofando. Sim, mas na verdade o que eu quero aqui é confrontá-los, é provocá-los. Entendeu? Para que se isso hoje não é uma atitude sua, que você pare para pensar e você comece a assumir essa postura diante dos seus filhos, diante dos seus netos, principalmente nessa classe aqui, gente. Pessoal, isso vai ser coletiva, né? É quase individual, não é coletiva. Então, às vezes você vai falar assim, puxa vida, né? Se todos voltar amanhã, fazer coisa nos próximos tempos, porque é como você pegar uma estrela do mar e vai na praia. Tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Vamos pegar aqui um exemplo que é moderno. O jogo Pokémon. Ele começou com história, todo mundo jogando. Esse jogo tem 8 anos hoje. Ele tem 8 anos. Toda moda, ela começa na cabeça de uma pessoa. O que nós entendemos hoje por igreja começou 12 pessoas. A gente precisa crer que a nossa ação individual vai influenciar outras pessoas e isso vai se multiplicar. Entendeu? Eu me recuso a pensar que a solução, por exemplo, está em políticas governamentais. Eu não creio nisso. A solução, ela está em cada família. Cada família multiplicando o que é bom, o que é certo, o que é direito. O grande problema é que a gente, nas últimas décadas, a gente tem se colocado a parte disso. Entendeu? A gente ainda não tem o consumismo. Nós temos uma necessidade tão grande de consumir. Nós temos um número tão grande de coisas para consumir que a gente não tem tempo de fazer isso. A gente tem que se matar de trabalhar para poder consumir. Vocês lembram que o pastor falou semana passada? A gente não precisa de escola de tempo integral. O que ele falou aqui, lembra? Não estava presente. É porque eu sempre faço uma pergunta para ele. A pessoa falou, nós precisamos ter paz dentro de casa. Porque nós só vamos transformar se nós estivermos presentes. Se nós arregaçarmos as mãos. Eu não estou falando para vocês estragarem o emprego de vocês amanhã. Amém. É isso, né? Amém? Porque a questão é o seguinte, como você falou aí, dos números do IDEC, tudo. A gente precisa separar conhecimento técnico de conhecimento para a vida. A nossa geração é uma geração que confia a educação dos nossos filhos, me perdoem os professores, tá? Mas as nossas famílias, elas confiam a educação, a nossa geração confia a educação dos nossos filhos para a escola. Só que na escola, seus filhos vão ter conhecimento técnico. Conhecimento para a vida é você que tem que ensinar. É você que tem que conversar com seu filho. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Porque se você confiar na cabeça, se de repente seu filho tiver sorte, então professor, como César, glória a Deus para você. Mas o César, ele sabe disso. A Adriana sabe disso. São agulha no palheiro. Estou mentindo, César? Então a gente precisa começar para pensar. Entendeu? A gente precisa
precisa parar para pensar, e em termos de consumo, começar a encarar qual é o relacionamento com o consumo. Se eu consumo para ter felicidade. Porque o grande problema desse tipo de consumo, gente, é você bem sincero. Primeiro, ela traz uma felicidade rasa. E o segundo, que é o pior de todos, é uma felicidade não satisfatória, uma felicidade que não satisfaz. Você paga muito por isso. Você paga muito por isso. Sabe por quê? Porque é muito simples. Você pega, por exemplo, uma pessoa que ela começou a trabalhar. Primeira coisa que ela quer, um homem. Primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Comprar um carro. Não importa que você possa um Fusca. Entendeu? Ele quer comprar um carro para andar de ônibus, certo? Ótimo. Aí ele comprou o carro. Pegou o Fusquinha dele meia lá, certo? Ele está feliz da vida. Até o segundo mês. Aí ele já começa, pô, mas é muito duro, precisava ter um carro que tem um banco um pouco melhor, né? Não tá bom. Então, esse é o tipo de raciocínio terrível. Agora quer uma Brasília. Aí ele vai lá e compra uma Brasília. Certo? Aí ele passa 2 meses, ele está feliz, mas ele passa 2 meses e ele fala assim, não, mas esse motor aqui, na minha orelha, isso aqui vai me deixar surdo. Aí vai querer o pau. Quantas vezes a gente não olha uma coisa e fala assim, isso aqui é imprescindível, eu não posso viver sem isso aqui. Aí você compra aquilo lá, certo? E passa um mês, você fala, cara, eu preciso, não, esse aqui não serve mais, eu preciso daquele aqui que é melhor. Só que esse é um ciclo, gente. Ele não tem fim. Ela passa na loja assim, ela olha o modelinho para uma moedinha, ela fala assim, nossa, como que eu consegui viver até hoje sem isso? Tem uma leitura no Velho Testamento, quando vai ser Jacó e Esaú se pegando, um querendo matar o outro, ou vice-versa, brigando com o anjo para subir na escada. E aí você vê no discorrer do Velho Testamento a briga de foice que era para ter uma primogenitura. Não faz esse mesmo movimento? E não faz esse mesmo movimento quando você vê 2 irmãos destruindo uma família por causa de uma primogenitura? Outra, e você vê também ele brigando com Deus. Eu não saio daqui enquanto você não acertar as suas contas comigo, porque eu preciso disso para ser um cara aqui embaixo. Na verdade a gente precisa. Eu só estou dizendo isso porque você está olhando uma ótica de experimentalismo, né? Que fala, do Novo Testamento para frente, mas para trás. Quando você vê uma nação inteira fazendo esse movimento, só que com outro jargão. A gente só precisa separar, nesse caso aí, eu entendo o que você quer dizer. A minha opinião, tá? A gente só precisa separar um pouquinho da própria soberania de Deus na produção da história da redenção. Entendeu? Nada do que está registrado nas Escrituras foge do propósito de Deus, mesmo a partir da intenção má do coração do ser humano. Eu particularmente eu não vejo, mesmo porque a questão experimentalista ela é muito recente. Não, sim, eu estou entendendo o jargão. Eu estou dizendo, quando você olha Jacó e Esaú, ou você olha os próprios patriarcas, frisando muito a questão tanto é que José padeceu por causa disso. José, ele se auto-intitulou através de uma visão profética de que ele era o cara da família. E por causa dessa posição de bater nessa tecla, você vê a destruição que foi na família. E nem entra nas nuances da inveja, das coisas, mas você vê
porque a questão daquela questão, eu preciso dessa posição. Eu não ligo. Assim, eu acho que pecado é que nem carro, né? Fusquinha e BMW, não mais que BMW. Eles são carros, eles têm motor, muda, mas a essência é a mesma. O pecado é muito parecido. Quando Eva chega e olha para a árvore, diz o texto que ela viu a árvore, ela era boa para se comer, ali havia um consumismo sem Deus. É olhar para os mundos sem Deus. Então, assim, eu acho que mudou, mas existe a raiz do pecado. O que é o pecado nesse sentido? É você tentar viver sem Deus. É você tentar resolver a sua vida sem Deus. Não importa se você é cristão, patriarca, apóstolo. Não importa se você, nesse aspecto, tanto faz se você é o ímpio de Pilatos ou se você é um apóstolo de Jesus. Toda vez que você tentar sobreviver sem Deus, você está pecando. Só que agora, nesse período nosso, esse experiencialismo, Deus não é nem cogitado. Porque quando o Jacó chega para Deus e fala, você precisa me dar a bênção, ele ainda queria Deus de alguma maneira. Mas hoje, as pessoas querem a bênção de si. Então hoje, no fundo do poço nosso, é muito mais profundo. Então essa virada que a gente tem, essa virada antropológica, ateísmo do antropocentrismo, ela foi assim, cavando para baixo. Nós fomos para o fundo do poço e cavamos. Então lá na Idade Média tinha a mesma coisa. O cidadão que se prostrava diante de uma imagem, uma escultura da Idade Média, que criou a ideia de que os santos poderiam dar para ele algum tipo de benefício, grandeza e indulgência, tinham os mesmos pecados, tentaram conhecer Deus. Viver de indulgência é viver de si mesmo. É pecado. Só que quando chega hoje, em que o jovem ele é mais fácil de acreditar que existe mesmo um Pokémon, eu não acredito só que é um jogo, tem gente que não acredita que existe. Tem gente que acredita que ele está se preparando para lutar contra zumbis. Então, essa pessoa está vendo o mundo totalmente sem Deus. Então, o perigo é muito maior, porque assim, a angústia de hoje, a angústia de Jacó, do Val de Jacó, é se ele ia conseguir acertar as contas com o irmão e ele pede ajuda com Deus. Hoje o cidadão quer acertar as contas com ele mesmo. Ele contrata um advogado para fazer funcionar como Não, você vai advogar porque ele contrata ele mesmo. Ele busca nele essa experiencialismo. Ele tirou do homem, está tirando do homem qualquer. Ele não olha para o alto, ele olha para o que se. Então eu acho que a matriz, então, o motor do pecado é o mesmo. Mas a máquina agora está bem pesada. Tudo que a gente conversa, ele sempre remete a Gênesis 3. Tudo que a gente conversou aqui hoje, de problema, o fundo de tudo é o seguinte, é exatamente a posição do homem e da mulher diante do fruto. Que na verdade o que a serpente propõe ali? Para que o homem e a mulher deixem de ser dela diferentemente e sejam ecos. A gente teve um aprofundamento das terras. Agora, o problema é que esse aprofundamento exige igreja. Eu acho que o problema maior hoje é que o cristianismo está atingido. Principalmente porque a gente traz esse equilíbrio. A gente chegou na igreja, porque se o louvor não for agradável a mim, não me fez chorar, sei lá o que for, não é bom. Se a matéria não é uma matéria que me interessava, então ela não é boa. Eu só preciso do que me interessa. O experiencialismo está aqui. Eu tenho
Ajuda. Autoajuda, gente, esse experiencialismo puro. Você não vê livro de reflexão, até a reflexão filosófica de hoje. Por que a gente tem dificuldade com a filosofia atual? Não tem resposta, não tem filósofos fundados. Porque todo mundo busca experiencialismo. Por isso, mas tudo isso que está acontecendo é fruto do próprio pecado. Porque se você trata de Deus, então parece que o pecado está dominando tudo e está nos influenciando. Agora, isso que você está propondo mais sexta-feira, isso vai ser excelente, porque é uma forma de nós refletirmos do que qual a vontade que nós estamos fazendo de Deus. Então, o que nós vamos fazer mais? Buscar mais a Deus. Deus vai ser o quê? A nossa fé. Porque os tempos são ruins, e se nossa fé não estiver fortalecida, ela não vai crescer. Então, qual é a realidade? Eu penso, por exemplo, do conselho da igreja dos pastores, justamente esse treinamento para que a gente possa sair daqui e pelo menos refletir. Nós precisamos fazer mais para a nossa causa. Nós precisamos falar mais do Evangelho, nós precisamos aprender que nós precisamos sair daqui e não guardar, desligar o nosso chip, que esse mundo está muito fantástico, e falar de Deus para as pessoas. Nós precisamos salvar almas, buscar almas. Então, qual que é isso? Nossa atitude tem que ser inspiradora. A gente saímos daqui e falamos assim, poxa, o que eu aprendi? Eu na igreja de domingo, de quarta, e o que eu estou aprendendo? Eu estou salvando almas, estou buscando a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou usando uma referência para mim mesmo espiritual, eu só quero salvar a mim mesmo. Você não só cuidado, assim, não é só o que eu estou aprendendo, mas de fato o que eu estou produzindo. Então, entendeu? Porque as escrituras é muito claro que nós temos que ser pelos. Gente, ó, só rapidinho, para você terminar. Experiencialismo aí é o comodismo. É o quê? O comodismo. A gente está muito cômodo por conta da tecnologia, muita coisa que. Eu acho que isso nos afasta. Assim, volta tudo a gente pode ser naquele ponto, tudo ao serviço do eu. Né? Fala. Tranquilo? Também que a gente tem que ver que a sociedade ela de fato mudou e a gente vive numa sociedade que é diferente de todas as outras que passaram. Por quê? O povo de Israel, por exemplo, na época do povo de Israel, a humanidade era dividida em sociedades que eram muito bem caracterizadas. Cada povo tinha a sua característica. E a partir da atuação do Império Romano na sociedade, a sociedade começou a se alimentar de uma só forma, que foi o que acabou evoluindo para a Idade Média. E é por isso que hoje nós vivemos uma situação totalmente diferente, porque o individualismo traz justamente essa diferenciação entre pessoas que na Idade Média existiam na sociedade ocidental uma massa, né, e nós resolvemos mudar tudo isso justamente porque o subjetivismo é muito forte, porque o ser humano, através do pecado, quer trazer a sua vontade como prisma para todas as coisas. Ó, vamos lá rapidinho para a gente terminar. Quais são algumas das respostas desse problema, para esse problema? Tá? A gente precisa entender que, como cristãos, nós devemos olhar a questão do consumo por três prismas. Primeiro, a questão ecológica. Tá? Hoje, o que acontece? 20% da população mundial consome 80% dos recursos naturais do planeta. Existem estudos que dizem o seguinte, que se 10% da população da China começar a consumir carne de vaca, nós teremos um impacto ecológico muito grande. Então, não sei se vocês sabem que um dos maiores poluidores da atmosfera são as vacas. Sabia disso? Elas alimentam, né? Elas estão ruminando, foca em casa. Sim, elas alimentam. Então, o que acontece? Se 10% da população da China, 10% da população do país, começar a consumir carne, por que foi eliminado? Vocês têm dúvida de que os produtores de gado eles vão querer atender essa demanda?
Então, não posso comentar o meu caso aqui, porque senão eu vou ser o problema. Segundo ponto, a questão da própria justiça. Você vê que hoje a parte é muito interessante, né? Às vezes a gente vai consumindo, e a gente não para para pensar. Eu não sou uma pessoa que eu acho que há possibilidades de existir um equilíbrio socioeconômico pleno. Na minha cabeça, eu não creio que não seja nem o plano de Deus para esse momento. Mas a gente tem que buscar a justiça, uma justiça social. Então, o próprio Evangelho, ele nos leva a cuidar daquelas pessoas mais necessitadas. Só que se você é uma pessoa extremamente consumista, e muitas vezes você não ganha nem para atender a sua própria necessidade, você acaba se endividando, né? Você vai ser uma pessoa que não vai estabelecer, não vai ser um agente de justiça social. A gente tem que pensar nisso, de se tornar um agente de justiça social. E o pior de tudo é a questão espiritual, né? De você muitas vezes acabar colocando as coisas no lugar de Deus. As coisas para satisfazer algo que só Deus pode satisfazer. Esse assunto, gente, ele é muito vasto, ele é polêmico. Então eu vou indicar para vocês 2 textos bíblicos que eu gostaria que vocês em casa lessem e de fato fizessem uma reflexão com a sua situação, com tudo aquilo que nós conversamos hoje. Tá? Um deles é Mateus 6, 24 a 33. Esse aqui é um texto super conhecido da igreja. Tá? E um outro que ele é 1 Timóteo, esse já não é tão conhecido, mas ele é tão profundo quanto. 17 a 19. Pegue esses textos, tenha em casa, faça uma reflexão com tudo aquilo que nós conversamos. E se você puder, compre esse livro aqui e leia. É um livro da cultura cristã que você pode comprar pelo site da Consulta da Cultura Cristã e entrega na sua casa. Ele é um livro muito rico nesse assunto. Tá? Cristãos em uma sociedade de consumo. O nome do autor é John Bacon, por a cultura cristã. Ele é alguém que ele vai abordar tudo isso que a gente conversou aqui de uma maneira bem profunda, oferecendo uma série de respostas, uma série de reflexões. Tá? É um ferramental assim, incrível para você poder responder alguns questionamentos a respeito desse assunto. Alguém tem alguma colocação final, fazer alguma pergunta? Tranquilo? Vamos orar? E aí nós terminamos a aula. Senhor Deus, eterno Pai, nós mais uma vez estamos diante da tua santa presença e em especial queremos agradecer, Senhor, por esse momento de reflexão, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja conosco, Pai, porque a nossa tarefa não é fácil, Senhor Deus, nós sabemos. O mundo tem se tornado cada vez mais terrível, cada vez mais distante de Ti, Senhor Deus. E para nós será cada vez mais difícil, Pai, nos relacionarmos
com essa sociedade, Senhor Deus. Mas nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha ao nosso coração e permeie a nossa mente, ó Pai. Que o Senhor nos dê o pleno entendimento, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome, ser transformador, ó Pai, da nossa cultura, transformador da sociedade que vivemos, Senhor Deus. Eu peço, Senhor, que diante da Sua santa misericórdia, ó Pai, o Senhor venha trabalhar em nossos corações, trabalhar em nossas mentes, ó Pai. Nós sabemos que nós mesmos não temos essa plena capacidade, Pai, mas sabemos que diante da ação do Seu Santo Espírito, Senhor Deus, nós poderemos ter um entendimento, ó Pai, para que possamos fortalecer as nossas famílias, Senhor Deus, e a partir disso, ó Pai, multiplicar a Tua verdade neste mundo, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja com todo o decorrer desse dia, esteja com a vida de cada irmão que está aqui, esteja também com aqueles que não puderam vir por algum problema, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja com o culto da noite também, Pai, e esteja com o pregador, Pai, que irá trazer a Tua palavra nesta noite. Nós lhe pedimos tudo isso e agradecemos em nome do Seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado.